Muito obrigada, professora Regina, pela brilhante apresentação. Dando continuidade, eu gostaria assim, de passar a palavra para o senhor Jamir Kinoshita, que ele vai ter que se ausentar, e a ele que eu gostaria de dar uma palavra para vocês. Bom dia a todos. Tá? Gostaria de dizer que, em nome da presidência da Câmara, é uma satisfação receber uma plateia qualificada assim. Parabéns à Regina pela palestra. Eu costumo assistir aos eventos aqui, até porque eu trabalho aqui. E dificilmente no sábado a gente consegue reunir tanta gente para discutir um tema, de fato, que diz respeito ao cotidiano das pessoas e da cidade. Esse é o intuito, e eu já aproveito para agradecer também aqui, a parceria aqui com o Roberto e o Sérgio, da Docton e da Cefatef, porque assuntos como esses são importantes para serem discutidos, precisam, e é importante também fazer essa discussão justamente aqui. A Câmara é a casa do povo, certo? Só que muitas vezes esses temas não vêm aqui para dentro. Então, assim, reforçar que é um prazer, uma satisfação em recebê-los aqui hoje. Espero que as próximas palestras também mantenham, e eu acho que vão manter essa qualidade, pelo que eu vi aqui, porque percebi que ninguém se levantou aqui para sair aqui ao longo da palestra da Regina, antes dela, tá? Porque é algo que acontece aqui, tá? E dizer que é o seguinte, temas como esse e outros temas como eu já vi do fórum promovido aqui pela Cefatef e pela Docton, são importantes sim, porque há iniciativas aqui que dialogam com esses assuntos que são trazidos para cá. Estabelecer essa relação é muito importante. E para estabelecer isso, é preciso a participação das pessoas, a participação da sociedade. Tá? Então, assim, em nome da presidência da Câmara, quero agradecer a presença. E eu vou ter que me ausentar porque estamos com outro evento também lá no subsolo, que por coincidência também eu faço parte da mesa. Tá? Mas, de qualquer maneira, agradecer a presença de todos vocês, do Roberto, do Sérgio, dos palestrantes, e uma boa jornada ao longo aqui do fórum, tá bom? Obrigado, até mais. Muito obrigada, professor Jamir. Obrigada, senhor Jamir. Dando continuidade, se alguém se levantar para o meu aluno, vai ganhar ponto negativo. Dando continuidade agora, do professor Luiz também, né? Também, né, professora Regina? Vamos chamar agora o professor mestre Luiz Antônio da Silva. Ele é graduado em Psicologia pela Universidade de São Marcos, técnico em Organização e Gestão de Eventos pela Faculdade Anhembi Morumbi, possui mestrado multidisciplinar em Administração, Comunicação e Educação pela Universidade de São Marcos, pós-graduados com MBA em Gestão Empresarial pela Uninove, consultor de recursos humanos, psicólogo clínico e acompanhante terapêutico, coordenador, pós-graduado em MBA em Gestão Empresarial pela Uninove, consultor de recursos humanos, psicólogo clínico e acompanhante terapêutico, coordenador de pós-graduação pelo Cefatef, trabalhou como acompanhante terapêutico nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ele vai falar sobre o tema o dependente e a relação com a família. Por favor, professor Luiz, seja bem-vindo. Boa palestra. Bom dia. Depois do currículo não dá para trabalhar, dá para passear, né? Porque todo mundo pergunta. Bom, queria agradecer primeiro ao Cefatef pelo convite, mais uma vez, para participar, a Docton, aos palestrantes aqui, e principalmente a vocês que no sábado de manhã se disponibilizaram para discutir o tema. Para quem me conhece, sabe que eu vou falar bastante, não é? E vou fazer pensar bastante. E aí, aproveitando uma das falas da professora Regina, ela diz o seguinte, existe uma negação inicial da família. E aí eu vou fazer uma pergunta, né? Será que existe a negação ou uma falsa negação sobre a questão da droga, do dependente e dessa relação com a família, que é o meu tema? Então, aproximadamente um mês atrás, numa das festas da USP, e aí para quem conhece USP efetivamente, sabe muito bem que toda festa da USP é cerveja quente no mínimo.
não é? E daí para cima. São festas baratas, e isso acontece, gente, desde quando a USP existe, né? Tem todo o movimento, aliás, todos os alunos da USP esperam as melhores festas para acontecer. Medicina é a top, não é? E aproximadamente um mês atrás, eu não vou entrar no mérito da questão da família, do acidente, mas eu quero trazer à tona essa discussão do uso da permissão ou não permissão e como é que a sociedade, essa família relaciona. Infelizmente, houve um óbito, não é o primeiro numa festa da USP, vamos lembrar isso, né? Mas esse aconteceu em circunstâncias questionadas, e assim que aconteceu o fato em que, eu não vou julgar a família, não é esse o ponto, mas a família dizendo, olha, meu filho é perfeito, é lindo, nunca teve nada demais, sempre foi bom na escola, e é evidente que eu começo a fazer uma série de questionamentos, né? Então, assim, ok, sem problema eu ir numa festa da USP, mas se eu já vou numa festa da USP, e aí, gente, eu quero mudar um pouco o raciocínio, que assim, eu não estou falando de uma família estereotipada, eu vou abrir aspas para todos esses termos, desestruturada, um morador em situação de risco, uma família que já vem de uma desestrutura social, né, onde o pai nem existe, ou se existe, está num regime fechado, ele é irmão de outros irmãos, eu não vou entrar nessa discussão, mas eu estou falando de uma família de um nível médio para cima, não é? O alto aí a gente vai deixar em suspense, mas assim, eu estou falando de pais que sabem, que têm informação, curso superior, e que com certeza sabem o que é uma festa da USP. Não é? E quando eu vi a cena, né, a mãe falando, o sofrimento da mãe, eu comentei com algumas pessoas, falei assim, vai ser muito triste a hora que essa mãe se der conta que o laudo do IML vai dar que deu um uso de drogas. Não é? A gente não quer isso. Por isso que eu pergunto, será que é uma negação ou uma falsa negação? Não é? Essa semana veio a confirmar, né, estava conversando com a Regina sobre o resultado, que é uma droga que a gente não conhece, eu particularmente nunca ouvi falar, mas o efeito... eu tenho pessoas que fazem USP, minha sobrinha estuda na USP, e a gente conversando, né, e assim, todo mundo ali está louco por alguma razão, né, usando os termos, né, os jargões. Está todo mundo no barato, está legal, aliás, eu vou para ficar no barato. Não é? E deu resultado. E aí, de novo, né, eu comecei a me perguntar assim, como é que essa família vai lidar com isso? O primeiro ponto da família é, o laudo está errado, ele foi manipulado. Pode ser, eu não vou questionar as circunstâncias, porque a morte se deu em circunstâncias suspeitas. Mas existe um fato. Uma pessoa faleceu, não é? Em decorrência do uso direto ou indireto de uma droga. E acho que o grande ponto que a gente vê hoje nas relações da família, e acho que o Homer ali foi perfeito para demonstrar isso, né? É assim, é a permissividade domiciliar para o uso de drogas. Todas. E aí o curioso, eu penso em drogas, eu já associo maconha pela ordem, né? Maconha, cocaína, crack mesclado, e agora essa que eu não tenho a mínima ideia que se for, não deve ser uma droga muito barata. Então começa por aí, né? Isso sem falar de ópio, algumas coisas que a gente não tem acesso tão fácil. Mas eu deixo de pensar como que essa relação familiar se dá para as drogas do dia a dia. Não é? Se eu pensar que o álcool é uma droga permitida, mas de novo álcool? De novo álcool. Pode ser uma pequena porta de entrada. E, invariavelmente, todo churrasco na laje vai ter uma cerveja. Não é? Mas se tem uma cerveja, por que a gente não faz uma caipirinha? Não é? Por que a gente não faz uma caipirinha de saquê? E aí eu começo... Vodka. Pode faltar a vodka. Que aí a gente descobriu a função para o suco de laranja. Não é? Então, olha que curioso, a gente brinca. E a gente permite essa brincadeira. A diferença é saber o quanto isso é permissão e quanto isso passa a ser uso dentro de uma família. Porque para o meu filho, eu vou dizer que ele não deve beber. Mas um domingo à tarde eu estou jogado como Homer Simpson depois de comer. Não é? Aliás, eu já saio no sábado à noite para ir no supermercado comprar uma caixinha de cerveja. Né? Tem cerveja em casa? A Coca não vai faltar. Não é? Eu mudo até a Coca por uma tubaína, mas a cerveja não falta.
Então, nessa relação de família e de usuário, tirando os casos extremos, né, aqui eu estou falando de um outro perfil, eu tenho que ter uma linha muito pequena para separar o que é permissividade, o que é aceitação e o que efetivamente é uso. E aí eu acho que faltam alguns indicadores, que a Regina fez uma excelente introdução, né, para a minha fala o tempo todo, e assim, quem controla? Qual é o nível que é dado hoje social para dizer que o indivíduo é usuário ou não é usuário? Para dizer que ele é dependente ou que ele não é dependente? Não, eu bebo, não é? Adoro beber, mas eu me controlo. Isso, a pergunta é quantas vezes eu bebo e quantas vezes eu me controlo, não é? Não, eu só bebo de final de semana, e só bebo de sábado à noite. Mas quando eu bebo, não sei como eu volto para casa. E se volto, eu não sei como eu volto, o que é pior, não é? E aí, na família, chega num determinado momento, que acho que é um ponto legal aqui, principalmente se é o homem. Olha que legal, meu filho encheu a cara ontem, né? Deve ter arrasado na festa. Peguei todas, né? Porque isso também se torna um símbolo de status, um símbolo de poder. E, novamente, entra a família nessa dinâmica para, muitas vezes, reforçar, só que ela perde controle quando passa a ser o uso constante. Mas tem outro ponto aí que a gente esqueceu de falar, né? A geração Rivotril. Rivotril pode, não pode? Pode, pode. A gente brinca o tempo todo, né? Você tomou 2 gotas de Rivotril? Cadê meu Rivotril aqui? Virou piada. E eu esqueço que também existe uma outra via que induz essa pessoa ao uso, né, nesse núcleo familiar ou não, que é a questão medicamentosa. Ai, filhinho, porque assim, hoje eu tenho que ir pela busca do prazer. O hedonismo é fantástico. E esse prazer compra tudo, inclusive a dor. E o Rivotril me deixa no estado de total. Não é? Para que eu vou sofrer? Então, eu vou começar a tomar remédio. E indiretamente, inconscientemente, claro que não é essa a maldade da família, né? Mas assim, filhinho está doente, aí vai lá, toma um remedinho. Filhinho, toma lá um xarope. Ai, mamãe não está bem, vai tomar um remédio para poder dormir. Aliás, já anda com tarja preta dentro da bolsa, não é? E o papai, como não toma remédio, nem toma tarja preta, né? Tá lá, ele vai tomar os goró dele, não é? O que vai diferenciar deste indivíduo nessa estrutura e dinâmica familiar para conseguir ter uma estrutura egóica suficiente para viver num ambiente estruturado? O que quer dizer estrutura egóica suficiente? É sabido aqui, para quem teve aula comigo de psicologia social, que eu digo que família é uma maravilha, né? Ela te faz feliz e ela também te põe para baixo, né? Mas como é a frase do menino, né? A família é boa, mas não é bom ficar lá. E aí, assim, toda família tem o seu problema. Isso é um fato. A família doriana, essa família feliz, domingo de manhã, que a criança sai pulando na cama, o pai acorda alegre, feliz, vem cá, né? Sentam todos à mesa. Mentira, gente. Mentira, eu não tenho dinheiro, às vezes, para comprar o café da manhã, né? Ou se tenho, que é o ponto que eu estou direcionando hoje, eu vou pegar esse meu dinheiro e vou dar novamente em prazeres. Né? Mas existe uma dinâmica aí de doença, né, enquanto sistema, que não é dito na família. Alguns indivíduos, né, algumas famílias, nessas suas relações, elas acabam brigando, se envolvendo, mas está ali todo mundo junto, todo mundo bebe socialmente, usa lá o seu Rivotril, está ok, mas ninguém acaba levando para um outro caminho de busca e de satisfação. Que dentro de um sistema familiar eu posso dizer que é a pessoa que assume as dores da família. E este perceber de assumir as dores é o grande ponto nessa relação familiar. A família sabe, percebe. Ah, meu filho anda estranho. Não, mas ele saiu com os coleguinhas, ele está bem. Não, ele está muito quieto no quarto, é adolescente, ele dorme até mais tarde. E como hoje tudo é financiado, porque eu tenho uma relação efetivamente de consumo, eu não posso esquecer o valor do capital, eu associo que ele não está satisfeito, aí eu vou lá e dou um presentinho de novo, como bem disse a Regina aqui. Eu acabo dando outros prazeres e acabo mascarando uma situação que está se encontrando. E eu tenho sinais.
os olhos estão vermelhos, pupila dilatada, dorme muito, foge de vez em quando. E aí começa a ficar a coisa assim, mais perceptível. Eu estou falando, de novo, de um indivíduo aí, de uma classe média para uma classe alta, aonde ele não vai sair para usar na biqueira, onde ele vai sair para usar na casa de amigos, onde ele vai sair para usar num convívio social que tudo é permitido. Será que eu não quero aceitar? Será que eu quero aceitar? Eu comentei aqui, né, eu sou já estou ficando velho, né? Passando pela Augusta, 7 da manhã, me deixou inconformado num sábado. Gente, te juro, não era mendigo. Parecendo zumbi andando pela rua. Né? Ok, o cara só ficou na cerveja. Será? Porque hoje o acesso é tão fácil que quanto mais condições financeiras eu tenho, mais condições de ter melhores drogas. Né? Eu não vou usar a droga baratinha, eu vou usar a droga cada vez mais pura. E será que quando esse indivíduo chega em casa, a família não percebe que ele está diferente, que eu vou associar somente isso a um uso de álcool, que ele bebeu demais? Então essa falsa negação nessa relação de família começa a existir até que em um determinado momento isso chegue a público. E aí tem que ter uma condição que interdite essa pessoa, né, uma situação catastrófica, que coloca essa pessoa numa situação de risco. Ela vai parar no hospital, ou eventualmente ela para numa blitz policial, não é? E aí a família se dá conta de que sempre houve um problema e ela tem que resolver. E a fase inicial, agora vamos pular para a família, culpa. Eu errei, eu falhei, eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe, eu fui ausente, eu tive que trabalhar para colocar dinheiro em casa. Então eu vou começar a arrumar uma série de argumentos para justificar a minha incapacidade enquanto núcleo familiar. Só que se a gente pensar também, essa família hoje ela tem que trabalhar. Está instalado isso de que não dá para deixar, principalmente para quem tem filho pequeno, né, deixar o filho em casa, cuidar o dia inteiro. Não, eu tenho que sustentar uma família. A gente vive num mundo de capital. E toda essa responsabilidade é transferida para a rua, é transferida para a escola. Então a culpa vem porque este modelo idealizado de família falhou. A família doriana não deu certo. Não é? Aquele estereótipo, aquele modelo que eu criei de família, que seria a família perfeita, que eu iria dedicar, eu me dou conta de que ele não funcionou. Eu saí no domingo à tarde, ao invés de fazer um almoço de família, eu levo a minha família para o shopping, porque assim todo mundo se diverte, todo mundo está lá. Então o tempo todo eu estou custeando, eu estou financiando o prazer que é dado ao outro. E quando eu me dou conta, enquanto família, que vem a culpa, e aí nos trabalhos, né, nos atendimentos que eu faço, é assim, vamos trabalhar direito essa culpa. Porque não responsabilidade, ou muito mais ainda, corresponsabilidade, que é o que a gente chama de codependência. Não é? Se o outro tomou essa atitude, e se ele mantém essa atitude, de uma certa forma eu também alimento essa atitude. Será que o meu mecanismo é que não deu certo? Ou se deu certo, eu continuo alimentando nessa relação? Eu continuo dizendo para ele, poxa, se eu não der dinheiro, eu estou sendo não estou sendo uma boa mãe, eu não estou sendo um bom pai. Ou mais ainda, como eu já ouvi, eu prefiro dar dinheiro para que ele use em casa do que achá-lo morto na rua. Né? Então, assim, eu sou contra, mas eu acabo financiando. Como é que é essa relação? E o curioso é que o dependente ele faz uma coisa muito legal. Ele é super sedutor. É muito sedutor. Por quê? Porque lá atrás esse indivíduo vem carregado de uma carência. Que de uma certa forma, ou não, ele foi buscar nesse uso de droga. E alguém tem que suprir isso para ele. O que eu percebo ultimamente é que, assim, antes as pessoas buscavam a droga porque elas estavam extremamente infelizes. Hoje, elas buscam porque elas querem ser mais felizes. Porque não se dá mais conta de quem é esse prazer que eu tenho que o tempo todo satisfazer. Eu tenho que ser indivíduo feliz, perfeito, eu tenho que dar certo, eu trabalho, eu ganho muito dinheiro, então eu tenho condições de comprar mais.
Se a gente pegar nesse histórico, né, ontem estava vendo uma peça de teatro e me perguntaram por que quase todos os artistas são usuários de drogas. Porque chega uma hora que eu não tenho mais o que satisfazer, então eu vou buscar algo que está além de mim. O ponto é, em que momento eu, enquanto família, estou me dando conta de que eu também não financio essa relação? Se eu lembrar que nem todas as famílias são estruturadas como a família da Doriana, mas que quanto mais informação, e aí aproveitando o que a professora Regina falou, né, assim, o quanto mais claro isso for trabalhado, talvez mais consciente esse indivíduo cresça e perceba quais são os limites entre o sim ou não. Há 40 anos atrás não se falava sobre sexo. Há 40 anos atrás não se falava sobre drogas. Há 40 anos atrás o índice de violência não era como é hoje. Então, nessa condição familiar em que eu tenho que sustentar um prazer para satisfazer o outro, eu não digo alguns assuntos. Está lá, tem acesso. Olha, filho, não usa porque é ruim. Mas é ruim por quê? Eu não vejo, eu não percebo. Mas o meu colega está usando e ele é legal. Ele é feliz, a família dele é de boa. Às vezes até de boa porque o pai usa, né? A gente já está tendo isso, né? O ponto é quando eu chego, né, no famoso, entre aspas, fim do poço. Eu não vejo mais saída. E aí, nesse meu tratamento enquanto indivíduo, qual vai ser essa minha saída? Se lá atrás, enquanto eu comecei a beber, eu falava, não, quando eu posso parar, eu me controlo e eu posso parar. Eu me controlo e eu posso parar. Se lá atrás eu já não parei, quem dirá agora eu vou conseguir parar? E aí, trabalhar com essa família para justamente orientar de que este mecanismo não vai funcionar. Se ela não conseguiu interditar esse indivíduo lá atrás, alguém vai ter que fazer isso por ele, por ela hoje. E aí os grupos de apoio, né, o trabalho que a Regina mencionou, o trabalho que a gente faz assistencial com família, vem justamente dar esse apoio para redirecionar, ou mais ainda, para acolher um sofrimento que sempre existiu. E nessas horas surgem todos os problemas que não foram trabalhados desde lá de trás. E aí esse indivíduo se deu conta, essa família se dá conta de que o que ele está vivendo sempre foi uma relação doentia, dependente ou não do uso de determinada ou não droga, lícita ou seja ela ilícita. Então acho que o ponto aqui que eu deixo para a reflexão de vocês, né, eu não sei como é que está a questão no meu tempo, essas coisas, até que ponto eu, enquanto profissional da área de saúde, me preocupo muito mais em acolher quem chegou ao fundo do poço e deixo de acolher quem está no caminho do poço. Porque acho que se a gente pensar numa saúde preventiva, que é o caminho que a gente tem que ter, né, fazer um trabalho de base, lá atrás, quando se percebe, principalmente porque eu sei que aqui tem muita gente do serviço social, né, assim, chegou no núcleo familiar, identificou, não espera. O nosso papel é esse, é trabalhar com prevenção, porque senão a gente vai sempre estar com uma situação de risco, de confronto, que a gente é acionado de madrugada, ou seja lá o que for, para dar conta de um problema que já chegou no limite que talvez nem a gente consiga. Não é? Então, a questão que eu deixo é, até que ponto eu, profissional da área de saúde, que lido com o usuário, com o dependente, e lido com a família, ao chegar no ambiente familiar, me dou conta de todo o cenário que se apresenta. A família vai dar o sócio-histórico. E eu tenho que aproveitar essa condição sócio-histórica para poder trazer esse indivíduo e essa família para evitar chegar no fundo do poço.